115 é um pouco longo, mas é tranquilo. Gravação iniciada. Pode convocar o patrono dos itens 109 e 112. Itens 109 e 112, Dr. Gustavo, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 109 e 112, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. O processo da Tatiana vai ser o Dr. Sidney. Sidney é ex-vice-presidente da 3301. Acho que o Valcírio, esse Emílio, não trabalharam com ele, não. Na época eu era presidente, ele era vice-presidente. Presidente, tem 209, é o mais recente, né? É o mais recente. Eu faço umas modificações. Bom dia. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia. Estão conseguindo me ver? Eu não sei se está aparecendo. Não, a gente consegue somente ouvi-lo. Estão me Sim, vendo agora? agora a câmera foi ativada. Então vamos fazer o julgamento do item 109, recorrentes, Fazenda Nacional e BRF. Apenas para um esclarecimento, a minha sustentação vai ser em relação ao 109 e 112 também, que tratam da mesma matéria, só muda a contribuição PIS e COFINS, tá? Só para esclarecer. Tá, perfeito. Acho que eu vou fazer as duas de uma vez só, né? Isso. Tá. Sem problemas. Princípio da eficiência. Relatório. Trate de recursos especiais de divergência interposto pela PFN e pelo contribuinte. Contra quórum 3301. Proferido pela primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira CEJU. Integrado pela Código de Embargos 3301-005574. Transcrevo aí a ementa. Não vou ler toda porque mais duas páginas de emenda, só vamos usar uma parte. O seu recurso especial à Fazenda, em qual foi dado seguimento, discute-se o conceito de insumo no âmbito das contribuições do regime não cumulativo, que seria igual ao do IPI, explicitado no parecer normativo CST 6579. Esse recurso da Fazenda já não apresenta mais recurso nesses termos. O contribuinte apresentou contra-razões. Ao seu recurso especial, inicialmente foi dado seguimento parcial, apenas em relação ao direito à tomada de crédito sobre o custo do aluguel de veículos de carga, sendo que, em razão do agravo, também admitiu-se as discussões relativas às matérias de nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas. Também direito de glosa de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre gastos com GLP em cilindros P20. E também direito de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisição de partes e peças de reposição, combustíveis lubrificantes e serviços de montagem e manutenção. A PGFN apresentou contra-razões. Eu também ficaria incoerente se eu não aceitasse esse agravo, foi ser bem semelhante ao outro. Por agravo que reverter em parte meu despacho. Eu estou conhecendo de acordo com o agravo. No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já tem feito majoritariamente o CARF, aqui não se adota o conceito de IPI, tampouco do RPJ, mas sim o conceito intermediário,
hoje consagrado e melhor delineado, ainda não se possa dizer cartesiano, à vista da decisão do STJ, o RESP 1221-170 sobre os ritos repetitivos. Levou, inclusive, a PGFI, a Receita Federal do Brasil, que editasse normas representativas para eles vinculantes, quais sejam a nota SEI 63/2018 e a nota COSIT 5/2018, cuja emenda transcrevo. Sim? Não vai ter sustentação oral? Vai. O senhor foi direto para o voto. Ah, tá. Para mim, estou lendo o relatório ainda. Obrigado, Estava estranhando, presidente. Para mim estava no relatório, ainda está aparecendo com o relatório. Doutor Gustavo, desculpe, eu iniciei o voto, mas só tem 15 minutos. Obrigado, imagina. Vou compartilhar aqui a... Foram feitas tantas votações orais acerca desses processos. O senhor deve ser o 10º já. E a matéria já foi discutida anteriormente, né? Os outros. Eu estou lendo novamente porque é um patrão diferente. Mas eu estou com a palavra por 15 minutos. Estão conseguindo ver? Perfeitamente. Bom, como bem exposto no relatório, os processos em questão tratam-se de processos administrativos que decorrem do indeferimento de pedido de restituição de crédito de PIS/COFINS vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, apuradas no quarto trimestre do ano calendário 2009, qual estava vinculado à declaração de compensação que não foram homologadas. Os créditos, em termos gerais, estão principalmente relacionados a despesas com bens e serviços considerados como insumos, à luz do disposto no artigo 3º, inciso 2º, qual o conceito, como já exposto pelo relator, nesse quesito já foi ratificado e sedimentado pelo STJ em sede de recurso especial e também ratificado pelo parecer normativo COSIT número 5, que adota um conceito intermediário de insumo. Nesse quesito, em relação ao processo administrativo de final 2011-37, relacionado a COFINS, as matérias admitidas em sede de recurso especial do contribuinte foram 4, possibilidade de desconto de crédito de COFINS sobre despesas de manutenção de veículos alugados, partes e peças de reposição, despesas com locações de veículos de carga e também atualização monetária pela Selic dos débitos não compensados objeto de pedido de ressarcimento. Em relação ao processo 2011-91, que trata de PIS, em relação à possibilidade de desconto de crédito de PIS sobre despesas de manutenção de veículos alugados, partes e peças de despesas também foi aceito, com exceção de que nesse caso foi considerado também o tópico da nulidade do trabalho fiscal decorrente da investigação insuficiente dos fatos. Para facilitar a exposição, serão somente sustentados, objeto da sustentação oral, os 3 tópicos que foram admitidos em comum. Em relação às despesas de manutenção com empilhadeiras alugadas, a possibilidade de apropriação de créditos, foi acertado o conhecimento do recurso especial, tendo em vista que o acórdão invocado como paradigma, em caso análogo da própria recorrente, foi no sentido de que as despesas incorridas na aquisição de gás GLP, que é aplicado em empilhadeiras e em outros veículos, daria direito a crédito independentemente da titularidade. Nesse sentido, no despacho em agravo do processo de final 2011-91, o presidente foi expresso no sentido de que um desses processos, do mesmo recorrente, apenas afirmava que combustível aplicado em máquinas utilizadas no processo produtivo dava direito ao crédito, sem nada ter a ver a propriedade do bem em questão quanto à sua utilização no processo produtivo. Então, nesse caso, foi num processo bastante parecido, em caso análogo, relacionado ao ano de 2008, nesse caso 2009, foi conhecido do recurso, uma vez que naquela oportunidade não foi questionado se a titularidade do bem era da recorrente ou era de terceiro, mas tão somente a sua utilização no processo produtivo. Seja nesse caso quanto naquele, houve de fato essa utilização, e nesse ponto é importante esclarecer que não há nenhuma restrição no inciso 2º das leis 10.637 e 10.833, no sentido de que somente seria insumo nos casos em que o bem, nesse caso o GLP, fosse aplicado em máquinas do próprio ativo mobilizado do contribuinte. Nem mesmo o próprio fisco, com base no parecer normativo COSIT número 5, dos itens 138 a 144, prevê essa restrição, alegando tão somente que esse bem seja destinado à utilização no processo produtivo. Nesse quesito, o parecer normativo é expresso no sentido de que qualquer bem, combustível, lubrificante ou gás que for utilizado em qualquer etapa do processo de produção de bens será considerado insumo. Nesse ponto, então, merece ser revertida a glosa dos créditos e reconhecido
o crédito pleiteado pelo recorrente. Em relação às partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes, também se pleiteia o direito ao acreditamento. Nesse ponto, o argumento das autoridades fiscais foi no sentido que faltaria a correlação entre essas partes e peças de reposição e os gastos com combustíveis e lubrificantes e as máquinas e equipamentos que se encontram no laudo técnico. Contudo, analisando a planilha de uma forma tão somente por amostragem, é possível ver que diversos itens estão intrinsecamente relacionados ao processo produtivo e que não teria um fim diferente. Por exemplo, o óleo de mamona, ele é utilizado principalmente na lubrificação de seladoras, os quais são utilizadas em grande escala no processo produtivo da recorrente, conforme pode ser visto no laudo técnico que foi acostado ao longo da defesa. Da mesma forma, o óleo hidráulico também, que é utilizado, tem uma função muito relacionada ao complexo industrial, e nesse ponto também é importante, nesse ponto também é importante, mostra claramente a utilização dele no processo produtivo. Em relação às despesas com locação de veículos de carga, a locação também se pleiteia o direito ao acreditamento sobre a locação de empilhadeiras e transpaleteiras para deslocamento interno de matérias-primas e caminhões MUNC usados para transporte de materiais pesados. Nesse sentido, é importante esclarecer que esses caminhões MUNC são veículos que possuem um guindaste acoplado para a movimentação de animais e materiais essenciais do processo produtivo da recorrente. O argumento das autoridades julgadoras foi no sentido de que não estaria compreendido no conceito de máquinas para fins disposto no artigo 3º, inciso 4º. Contudo, é importante destacar que a natureza, a qualificação do bem deve ser dada a partir da finalidade precípua que é empregada aquele determinado equipamento, determinado veículo. Nesse caso, a função de um caminhão MUNC se equipara muito a um guindaste estacionário, tão somente com a facilidade de deslocamento dentro do complexo fabril da recorrente. Não é possível, não é crível entender que algum diretor ou alguém gerente, alguma pessoa da BRF utilizaria desse tipo de veículo para outros fins que não fossem especificamente para utilização no deslocamento dentro do complexo fabril da recorrente. Então, nesse quesito, se um guindaste estacionário daria crédito, não há razões para não considerar que um guindaste acoplado a um veículo também não desse crédito. Da mesma forma, as empilhadeiras, da mesma forma, as empilhadeiras, nesse caso, também, uma empilhadeira estacionária não daria crédito e uma empilhadeira que se move, da mesma forma, também é utilizada no processo produtivo. Nesse ponto, é importante destacar que a própria turma, num julgamento recente, já reconheceu que esse tipo de veículos concedem crédito, conforme pode ver, no Acordo 9303/011/407, que foi proferido há cerca de 3 meses, em que é reconhecido o direito ao acreditamento dos caminhões MUNC, desses guindastes acoplados, que são destinados a colocar os produtos dentro das máquinas atuantes no processo produtivo da empresa. Por fim, é importante esclarecer que a discussão do recurso especial fazendário está limitada à abrangência do conceito de insumo de que trata o inciso 2º dos artigos 3º da Lei 10.637 e 2.833. Tanto é assim que o despacho de admissibilidade reconhece como paradigma um acórdão que trata tão somente dessa abrangência do conceito de insumo, conforme nós podemos ver nesse trecho do despacho de admissibilidade, em que reconhece o segmento ao recurso especial, admitindo a rediscussão da questão do conceito de insumo no âmbito de contribuições no regime não cumulativo. Contudo, a possibilidade de desconto de crédito sobre despesas com serviço de carga e descarga de transbordo de produtos acabados não foi fundamentado no acórdão proferido pela primeira turma da 3ª sessão com base no inciso 2º, que trata de insumo, mas com base no inciso 9º, que trata de frete na operação de venda. Aqui, abaixo, um trecho desse acórdão que deixa claro que os julgadores, naquela ocasião, discriminaram o que seria conceito de insumo, que seria, no caso, carga e descarga na compra de matéria-prima, e, no outro caso, que seria a frete na operação de venda, nos casos na venda de produtos acabados. Dessa forma, o recurso especial fazendário não questiona a possibilidade de desconto de crédito sobre despesas com serviços de carga de produtos acabados à luz do disposto do artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.833. Dessa forma, foi inobservado os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 67, parágrafo 1º do Regimento Interno do CARF,
tendo em vista que faltou a demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente. Portanto, apenas para fins de esclarecimento, tal matéria não foi objeto de recurso especial fazendário e, portanto, encontra-se fora do escopo de apreciação da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Preenchidos os requisitos, como já disse, eu estou conhecendo os recursos. Essa parte também já li. No mérito que tange o conceito de insumo, há tempo, eu tenho feito de forma majoritária o CAF, que não se adota o conceito de IPI do RPJ. Eu ia ler novamente, já li várias vezes hoje, mas como são vários patrões, vou ler de novo. A ementa do parecer normativo COSIT número 5, que diz: conforme estabelecido pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial 1.221.170, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve ser referido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços da pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento, temos o item A. O critério da essencialidade diz com o item o qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço. A1. Constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço. E A2. Ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade ou suficiência. Já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou prestação de serviço, integre o processo de produção, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva ou por imposição legal. Cabe-nos, então, à vista dessa conceituação, passar a análise do caso concreto. Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisição de partes e peças de reposição, combustíveis, lubrificantes e serviços de montagem e manutenção. Aqui é um item só. Entendo que o enquadramento do conceito de insumo, sendo abarcados pelo inciso 2 da lei, do artigo 3º da 10.637, os combustíveis lubrificantes. Esse processo é o de PIS, então a única mudança que eu vou fazer nesses dois processos é quando eu cito a 10.637 aqui, eu vou citar a 10.833 no outro. No caso aqui é 10.637. Aí o artigo 3º. O valor apurado na forma do artigo 2º da pessoa jurídica poderá se descontar créditos em relação a 2. Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço, na produção de fabricação ou bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Genericamente falando, os demais gastos também dariam direito a crédito, não cabendo à Câmara Superior adentrar na questão probante, atendo-se à divergência. Direito à tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições GLP em cilindros P20. As aquisições de GLP foram glosadas por ser utilizado em empilhadeiras alugadas. Assistindo razão ao contribuinte dizer que, no caso, inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637, não faz diferenciação entre equipamentos próprios ou alugados. Faz, sim, no inciso 4 do artigo 3º da mesma lei, quanto ao direito à tomada de crédito sobre o custo de aluguel dos veículos de carga, conforme a solução de consulta 9910 da COSIT. A solução de consulta diz o seguinte: tratando-se de pessoa jurídica industrial, conclui-se o seguinte acerca da possibilidade ou impossibilidade de apuração de créditos não acumulados da COFINS. A consulta é de COFINS, mas obviamente vale para a PIS também. É possível desconto de crédito da COFINS em relação aos dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos na pessoa jurídica utilizados nas atividades da empresa. É o inciso 4. O que não se aplica à alocação de veículos conforme a previsão legal. Contudo, é necessário ressaltar que há restrições para a apuração de créditos dessa modalidade em relação ao aluguel de veículos, acerca do assunto da solução de consulta número 1, de janeiro de 2014, em relação à interpretação ser dada da matéria. Aí vem outro.
Valores pagos, alocação de veículos não ensejam a constituição de créditos a serem descontados da contribuição para o PIS/COFINS apurada no regime não cumulativo. Portanto, tais despesas não estão expressamente relacionadas no artigo 3º da Lei 10.637 ou no artigo 3º da 10.833. E também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles artigos legais. Nulidade do trabalho fiscal decorrente da investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas. As hipóteses de nulidade são especificadas no artigo 59 do Decreto 7235. Artigo 59. São nulos. 1. Atos e termos lavrados por pessoa incompetente. 2. O despacho de decisões proferidos por autoridade competente com preterição do direito de defesa. A informação fiscal fala em 6 intimações, com diversas prorrogações de prazo, e toda uma sistemática adotada para o cruzamento das informações prestadas com a matriz de glossos, sendo especificadas uma planilha todas elas, onde constam cada item por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com motivo individualizado, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. Vejamos que dito acordo recorrido a respeito, do qual ainda me utilizo dessas razões. Ao compulsar os autos, ao contrário do que foi alegado pela recorrente, encontrei trabalho detalhado e adequadamente suportável. Seu acordo recorrido. Com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte, a fiscalização revisou o processo produtivo e, à luz da legislação aplicável, listou uma série de bens e serviços que, em seu entender, não davam direito a crédito e apontou motivos correspondentes como: por não se incluírem no conceito de insumos, cuja compra conferia direito a crédito presumido não integral, ou cuja compra fora beneficiada com alíquota zero. Todas as compras de bens e serviços foram pormenorizadamente identificadas. Nota fiscal de lançamento, nota fiscal, lançamento no livro de registro de entradas, ficha e linha da compra, para fins de realização do exame de legitimidade. E as não admitidas, nas bases de cálculo dos créditos PIS/COFINS, foram incluídas individualmente em planilhas, por meio dos quais encontrasse o total glosado. Não resta dúvida, portanto, que o contribuinte dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício da ampla defesa do contraditório. Uma vez verificado que o auto de infração foi devidamente motivado, que foram cumpridos os requisitos previstos nos artigos 10 e 59, nego o provimento da preliminar de nulidade. Aviso do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda e dar provimento parcial ao recurso contribuinte para reconhecer o creditamento com os gastos de aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis, incluídos GLP, e lubrificantes, e serviços de montagem e manutenção devidamente comprovados. Seu voto, doutor Luiz Eduardo. Preciso do esclarecimento somente com relação a um tópico, que é o tópico dos veículos. O senhor muito bem colocou que veículo não é máquina, e essa é a nossa jurisprudência, sem dúvida. Eu acompanho esse entendimento. Mas na sustentação oral, o patrono referiu o acórdão 9303.011.407, que é de abril desse ano de 2021, e nesse, nós, por unanimidade de votos, reconhecemos crédito sobre veículos de carga, que eram veículos utilizados dentro do processo de produção. O patrono alega que são os mesmos veículos. Ele mostrou esse caso. Parece que são outros. E aí eu realmente fiquei na dúvida, presidente. Se o senhor não tiver feito essa verificação, se tiver feito, eu peço o esclarecimento. Se não tiver feito, eu vou pedir vista, porque eu gostaria de ver a coerência entre esses dois acórdãos. Não me lembro, doutor Luiz, realmente é melhor se eu pedir vista, que se for aqueles veículos que ele demonstrou aí... mas eu não olhei, eu confesso que não deu tempo de olhar os autos, né, para verificar o caso. Doutor Luiz. Sim? Tem um outro acórdão também, que é o 9303.008.575,
que também a gente apreciou caminhões, né? E caminhonetas. Assim, Isso. presidente, é do próprio presidente que fala que os custos e despesas incorridos com aluguéis de caminhões, automóveis e caminhonetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram crédito à contribuição, né? E aí realmente eram caminhões naquele caso, né? E caminhonetas utilizadas para transporte, né, de matérias-primas, e aí no A mesmo sentido... matéria-prima entre estabelecimentos. Isso. Aí é no mesmo Qual que é, doutora sentido Vanessa? do... Qual que é o acórdão? É o 9303008575 e é no mesmo sentido do que o 575? patrono... 575, presidente. E no mesmo sentido que o patrono falou, que seria transporte para matérias-primas nesse caso, né? Para transporte de animais, por isso precisaria dos guindastes também, né? Então, se o senhor for estudar... Tá, visto o conselheiro Luiz Eduardo, após o relator... Presidente, tá, doutora Vanessa pedindo a palavra. na verdade, eu ia tentar ajudar a esclarecer que esses veículos de carga que são referidos aqui nesse processo 109, que está reconhecendo crédito, são os mesmos do acórdão que o patrono indicou na sustentação oral, que eu fui a relatora, que são esses caminhões Munk. Tá, São qual o processo da senhora? É o 9303011407. O acórdão. Aquele que eu falei, né? Isso, que eu falei. esse que o doutor Luiz falou. Eu corroboro meu pedido de vista, presidente, porque aí todos teremos tempo de verificar e dar uma decisão fundamentada, evitando embargos, né? Exato, melhor mesmo. Então, vista o conselheiro Luiz Eduardo, após o relator negar provimento do recurso da Fazenda e dar provimento parcial ao recurso do contribuinte. Deixa só dessa forma. Presidente, 112 também? Aí eu vou abrir o 112 agora, provavelmente sim. Perdão, presidente, o senhor já proclamou, mas acho que o doutor Jorge tinha pedido a palavra. Doutor Jorge pediu a palavra? Tá, eu tô com a mão abaixo. Não, presidente, já foi pedido visto, mas só para fazer observação que quando da votação desse processo que se referiu ao patrono, que foi da relatoria da doutora Vanessa, inclusive eu solicitei para ela que constasse do voto da emenda que eram caminhões Munk, sei lá, esse nome. Eu lembro, é o Munk, Para ficar bem claro que a gente está fazendo, que não é a gente não está julgando todos os caminhões dessa forma, mas é um caminhão específico. Então, nesse processo, creio que a doutora Vanessa deve ter feito essa observação. Era só essa observação. Obrigado. Presidente, eu gostaria de, no voto, aí o senhor colocar que não se trata de caminhão Munk e eu acompanho o senhor, sem problema. Não, mas tem que verificar isso aí direito. Isso, vamos todos verificar. O senhor já deu vista, faremos todos a verificação que é coletiva. O item 112, então vai ficar vista, conselheiro Luiz Eduardo, após o relator negar provimento do recurso especial da Fazenda e dar provimento parcial ao recurso do contribuinte. Então, esse foi do Z. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado. Boa tarde para vocês. Nesses, presidente, então não precisa constar os itens que foram dados parcialmente, então, porque é vista, né? Então, só deu provimento parcial. Eu só não especifiquei porque vai voltar na próxima. Se fosse o resultado definitivo, eu especificaria. Não, só para eu anotar aqui, que daí como eu mando as anotações, né? Eu até peço, presidente, para nos orientar, como não está presente a doutora Érica, porque às vezes volta o processo para a gente corrigir. Então, como é que vai ficar aquela participação ali que tem que colocar que a doutora Érica está ausente e convocada a doutora Semis? Só para pedir para alguém nos orientar, para não ter que voltar para a correção, esse tipo de coisa. Tá, o CEPOD tem uma regrinha para isso aí. Eu mando e-mail para eles, então, mas se puder nos orientar, fica mais fácil. Atualmente não é a gente que confere mais, então é outra divisão. Eles criaram vários parâmetros para 19E, para essas ausências.
Se coloca, como é que coloca. Talvez se pudessem mandar para toda a turma, eu também tenho dúvidas. Teve uma que o doutor Luiz ficou ausente, que ele tinha aula de mestrado. Aí eu coloquei o doutor Luiz ausente, presente a conselheira, ele voltou, porque tinha que dizer que o doutor Luiz estava ausente, a conselheira. Aí não tinha conselheira suplente, tem que colocar essas questões aí. Isso não constou da ata, doutor Jorge? Constou da ata. Tem que constar da ata. O que a gente tem que colocar é o que está na ata, sempre. É que o CEPOD, às vezes, tem umas regrinhas diferentes. Consta no acórdão, mas não consta nos participantes. Ou tem que constar nos participantes e não no acórdão. Assim, e às vezes eles corrigem uma coisa e aí da outra vez não corrige aquela coisa corrigida anteriormente. Eu já anotei aqui para mandar um e-mail para o CEPOD. Obrigado. Passa agora na hora do almoço. Para evitar a gente retornar para a correção. Tá bom? Então, vamos almoçar agora, a gente volta às 14 horas. E Fabimar avisa aos patronos, Dr. Rubio, Dr. Sidney, que serão os primeiros das 14 horas. Presidente, o item 15, perdão, o item 115, Dr. Rubio, ele pode ir no período das 14. Tá. Já o doutor do 116, que é o doutor Sidney, ele não pode. Ele perguntou se pode dispensá-lo, então. Aí o processo dele fica retirado? Isso. Então tá ótimo. Vou finalizar a gravação. Tá, obrigado. Doutor Jorge?